Gente, nós estamos na Parashá Noah. Mas, enquanto vocês localizam aí, seria bom a gente pensar o que vocês pensam da guerra que está tendo? Tem gente que fica muito afobado, apreensivo, porque muitas pessoas começaram a dizer que é a guerra de Gog e Magog. E guerra de Gog e Magog é a última, tá? Aí as pessoas começam a ficar aí meio desesperadas, achando que o mundo está acabando, tá? Mas como que você pode interpretar que não se trata da guerra Gog e Magog? O que te poderia fazer supor que não é isso? Uma coisa é simples. Não é nem questão de ficar percebendo quem é que está se associando para esta guerra, porque a profecia declara que todos se unirão contra Israel. E não está acontecendo isso. Não estão todos reunidos, tá? Pode acontecer de que todo mundo venha se unir contra? Pode. Mas qual é a outra segurança que você vai ter? Então eu vou dar uma pausa aqui agora e te explicar uma coisa. Israel, ele, se não me falha a memória, no livro judaico Em Busca da Verdade, ele traz uma palavra dizendo, não só esse livro, tá? A Enciclopédia do Pensamento Judaico, ela também declara que Israel, ele esteve no pensamento de Deus quando nada existia, tá? Porque quando algo está no pensamento de Deus, Deus já tem aquilo claro dentro do seu pensamento. Mas isso veio acontecer de fato lá na época de Moisés, quando o povo saiu do Egito. Então, olha quantas coisas aconteceram. Uma delas que aconteceu é aqui, nesta segunda porção segunda porção semanal, Noah, que é Noé, quando Deus destrói o mundo com as águas, tá? Então, já aconteceu uma destruição nesse tempo em que Deus ainda nem tinha concluído o seu pensamento. O pensamento de Deus veio a começar a dar forma aqui no mundo visível, quando houve 10 gerações depois dessa Parashá que nós estamos falando. Depois de Noé, aconteceu mais 10 gerações. E quando terminou, estava nessa 10ª geração, quem é que nasceu? Nasceu Abraão. E Abraão, ele passou a ser reconhecido com o nome de hebreu, tá? E este nome hebreu, ele tem o sentido de que alguém que está andando do outro lado, ou contra a correnteza. Você está acostumado numa pista aí de mão dupla, então é um carro que vem numa pista e o outro que vem de lá. Aqui é como se o Abraão, tá? Aqui ainda ele era Abrão, depois ele tem o nome trocado para Abraão, e no hebraico é Avraham. Então, Avraham, ele está caminhando de um lado da pista e o povo todo vindo do outro lado. Agora dá uma paradinha aqui para você entender. Nesta última guerra, Israel vai estar andando de um lado, como Avraham, e todo o mundo, todas as pessoas, todas as nações se ajuntarão contra Israel. Então será o mundo inteiro contra um único país, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta nessa parte de Noah. Para poder falar ainda sobre esta guerra, não está acontecendo que todo o mundo esteja contra Israel. Pode acontecer daqui para frente que começa o povo se unir? Pode, mas até então, mantenha aí a paz no teu coração, não entre no desespero,
tá? É interesse da política, é interesse da televisão mostrar sempre aquilo que não é verdade, tá? Eu não tenho olhado muito TV, essas coisas, mas uma que eu vi na CNN, e teve um senhor que é morador lá de Israel, que está próximo da faixa de Gaza, e ele então falou para aquela entrevistadora, apresentadora daquele jornal, ele disse assim, olha, agora você tem que me dar 5 minutos para eu poder falar, porque tudo que vocês noticiaram aí, não é nada disso que está acontecendo aqui. Tá? Os rabinos que moram lá, que são brasileiros, eles têm avisado já, não agora, já há bastante tempo, que o mundo inteiro, ele inverte as notícias, entendeu? As notícias que vêm de lá, não adianta você assistir Rede Globo, Globo News, não adianta ver CNN Brasil, nem Jovem Pan mais, se você pode acreditar, porque há um interesse muito grande de deturpar. Tanto é que o grupo de pessoas que estavam defendendo o Brasil em janeiro, eles foram chamados de terroristas por todas essas emissoras, pelo sistema do juizado aqui no Brasil. Todo mundo falando que aquela turma era terrorista. Terrorista que não tem arma, terrorista que não mata ninguém, terrorista que está orando numa vigília diante do exército. Isso é terrorista? Agora, o que o Hamas está fazendo, se vocês viram crianças enjauladas, crianças que foram decepadas, cortaram a cabeça delas, crianças que foram estupradas, entendeu? E eles têm o ódio contra Israel. Isso é terrorismo. Só que você não encontra o governo do Brasil chamando de terrorista, você não viu nenhum juiz chamando de terrorista, então os países que são aliados com a esquerda, nenhum deles falam que é terrorista. Ao contrário, o estado de São Paulo, ele está sob alerta, só o estado de São Paulo, porque a inteligência do estado de São Paulo está observando o andamento, se acontecer mais um item aí, que se acontecer, eles vão proibir a aglomeração de pessoas. O que você faz uma leitura por trás disso? Grupos terroristas que pertencem ao Hamas, porque eles já deram a ordem naquela sexta-feira 13, onde houver os simpatizantes do Hamas, seja qual a origem for, o que eles tinham que fazer? Chamar aquele dia de dia do ódio, Dia Internacional do Ódio, da raiva. E o que eles deveriam fazer? Atentar contra os judeus. Lá na época do rei Assuero, da rainha Esther, lá naquela época, também foi dada uma ordem para que os judeus no mundo inteiro fossem mortos. E no decreto do rei, que não foi feito por ele, foi feito por Amã, estava declarado que o judeu não podia lutar, ele tinha que aceitar a morte, tá? Então não é de hoje, não é de agora que Israel é provado dessa forma. Então entende o seguinte, Deus pensou no Estado de Israel quando ainda não existia mundo. Por que eu quero que você preste atenção nisso? Porque as pessoas vão estar falando, evangélicos, católicos, um monte de gente vai estar falando que é a volta de Jesus. Muita gente está falando que é o fim do mundo. E isso traz tanto desespero em pessoas, quanto foi o período da Covid, que abria o noticiário dizendo que tantos já tinham morrido, mostrando gente cavando valas no cemitério, mostrando caixões, essa coisa toda. E muitas pessoas morreram mais do desespero do que da própria enfermidade, tá? Então, tenha paciência quanto a isso. Porque se Deus pensou em Israel antes que o mundo fosse formado, se Deus sempre declarou que Ele escolheu um povo na terra, se Ele trouxe a existência desse povo com os mandamentos da Torá, com a presença física de 600 mil pessoas ao monte
ao pé do Monte Sinai. Ali a Torá foi entregue a eles. Então esse povo tem a Torá. E quando Moisés, lá em Deuteronômio, estava para morrer, ele chamou a atenção do povo e trouxe momentos muito difíceis, dizendo o que é que aconteceria com este povo se eles abandonassem a Torá. Tá? Tem muitas pessoas no governo de Israel hoje que não acreditam em Deus. Tem pessoas que são inclusive de esquerda, ou seja, contra Israel. Tem muitas pessoas que vivem lá que não é do povo de Israel, do povo da Torá, que não cumprem a Torá. Agora, quando aconteceu os alemães, o nazismo se levantou contra o povo de Deus e mataram lá 6 milhões de pessoas, isso, pelo código da Bíblia, se encontra na Torá a palavra que traduzida é holocausto. Então, por que aconteceu tudo aquilo? Crianças inocentes, mulheres inocentes também morreram. Agora você tem que entender que não há de fato, não é que não haja, não é que não haja inocente, tá? É passado, e de fato diante dos nossos olhos são inocentes. Mas o que você tem que compreender também mediante a isso? Que houve, Deus diz assim, é muito comum esse termo, ainda não encheu a medida, o copo de medida. Se agora esse copo de medida ele alcançou a medida para Deus agir, então a guerra está vindo para poder corrigir o povo. Tá? Há uma falha? Há uma falha. Eles estão se perguntando, onde nós erramos? Então esses momentos terríveis também servem para que todos os judeus comecem a buscar a Deus novamente. Tá? É algo que serve para retorno a Deus, chuvar, entendeu? Portanto, o que você pode fazer? Pegue a tua Bíblia, ora salmos em voz alta. Pega lá, leia 5 salmos por dia e declara a Deus, estou lendo em voz alta estes salmos e que esta luz de Torá suba diante de ti e que o eterno Deus mande guarda para proteger Israel. É isso que você tem que fazer. Tá? Assim você vai estar agindo. Ficar comentando com pessoas, olha Israel, olha o que é isso, o que é aquilo, não vai adiantar em nada. Tá? Porque este povo sempre esteve na palma da mão de Deus. Deus controla tudo e Deus governa tudo. Ele tem interesse em Israel, porque Israel é o povo dele. Se isso está acontecendo, há um motivo. E este motivo, a explicação dele é na eternidade. Se nós não temos explicação aqui, não se preocupa. Deus não é injusto, tá? Ele é justo. E além disso, ele é muito misericordioso. Poderia ser muito pior. Deixa Deus agir, como muitos brincam aí com essa frase. E isso é verdade. Deixa Deus agir. Agora vamos partir aqui para essa palavra. Eu já tinha deixado aqui. Sim. Vocês já acharam aí a Torá para achar na página 16 da Torá, capa azul? Então, vamos ler. No verso 9 do capítulo 6 de Bereshit, Gênesis, diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé. E Noé gerou 3 filhos: Shem, que é Sem, Ham, que é o Ram, e Jafet, o Jafet. E corrompeu-se a terra diante de Deus, e se encheu a terra de roubo. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda a criatura, o seu caminho sobre a terra.
E disse Deus a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, compartimentos farás na arca e as untarás por dentro e por fora com betume. E assim é que a farás: 300 cúbitos, o comprimento da arca, e aí vai dando as descrições, tá? Então, veja só, aqui nós tínhamos falado que desde aquele pensamento de Deus sobre o povo de Israel, agora vem um período de julgamento. De tempo em tempo, todos passam por um período de julgamento, tá? Será que isso acontece com a tua vida? Você já percebeu que você passa dias, talvez anos, de paz, de sossego, e de repente começa a acontecer coisas ruins sobre a tua vida? Às vezes é lá no emprego uma perseguição com algum colega de trabalho, às vezes é uma chefia que pega no seu pé, pode ser uma enfermidade dentro de casa, uma enfermidade para você ou alguém próximo, pode ser desemprego, problema com filhos. Às vezes o problema de um filho dói mais na mãe ou no pai do que uma dor própria para eles, tá? Às vezes é problema no próprio país, tá? Como outros países ficam aí até com fome. Nós não temos tido isso aqui no nosso país, porque tem muita terra boa, como disse lá na época do descobrimento, onde tudo que se planta pega, dá, entendeu? Mas de tempo em tempo existe juízos de Deus, decretos de Deus, e são decretos que às vezes o decreto ele é independente de pessoas, é um decreto que Deus traz para um povo, para uma nação, e todos passam aquele problema. E quem vai de acordo com a fé de cada um e de acordo com o que a pessoa conhece de Deus, se apega a coisas positivas, ela consegue superar e ela consegue até crescer nesses momentos dolorosos. Mas tem outros momentos em que o problema ele é direcionado para a vida particular, mas aí tem a ver com aquilo que você está fazendo. Aqui, por exemplo, nesse período, está dizendo que, olha só, e Deus viu a terra e eis que estava corrompida. Então, o que aconteceu? Porque tinha corrompido toda a criatura o seu caminho sobre a terra. E Deus, então, precisou agir. E a ação dele é destruir todas essas coisas. Diz o Midrash que houve uma época quando ainda não tinha a criação de Deus e que Deus foi se aconselhar com os anjos. Então, perceba assim, você não tem que levar o pé da letra porque Deus vai se aconselhar com os anjos. Anjos é criatura. A criatura vai dar conselho àquele que é superior, tá? Ele sabe de todas as coisas, tudo ele conhece e sabe, tá? Mas para mostrar uma interatividade, ele então fala com os anjos, lembrando, o mundo não estava criado, e ele então faz uma pergunta: escute, eu estou pensando em criar o homem, em criar o mundo, o que vocês acham? Um grupo de anjos disse assim: olha, não vemos isso com bons olhos, porque o homem não vai ser bom. E aí Deus não gostou desse comentário e destruiu esse grupo de anjos. E aí um segundo grupo de anjos foi responder a pergunta. Fizeram como o primeiro grupo, responderam da mesma forma, e Deus destruiu esses grupos de anjos. Aí veio um terceiro grupo, também foi destruído. Quando o outro grupo veio, ele falou assim: ó Rei do Universo, tu sabes de todas as coisas,
O primeiro grupo falou tal coisa e eles foram destruídos. O segundo grupo e o terceiro grupo também falaram igualmente e foram destruídos. E nós não queremos a destruição. O eterno Deus tem tudo sob controle e conhece inclusive os tempos. Faça então de acordo a tua vontade. Tá? Essa questão em que quando nós somos provados, parece que a gente se esquece. Né? Parece que a impressão que dá é que em tempo de paz as pessoas se dedicam mais a outras coisas que dão prazer no mundo, e prazer que eu falo não é pecado. Esquece esse negócio religioso, que você não pode ir no cinema, não pode ver um show de música, que tudo é pecado. Esquece disso. Deus criou o homem para que ele usufruísse do prazer de Deus. A natureza que foi feita e criada é para o homem. As praias é para o homem, é para prazer do homem. As florestas, todas as maravilhas de Deus, é para que o homem também possa ter prazer. Mas o prazer maior tem que ser de uma conexão entre a criatura, que é o homem, e o Criador, que é Deus. Mas as pessoas, elas querem o prazer. E o prazer, ele vem através de realização de desejos. Pode perceber que não tem como uma pessoa realizou um prazer, um desejo, ele já passa a ter outro. Realizou aquele, ele já passa a ter outro. Realizou aquele, ele já passa a ter outro. E assim, é uma infinidade com o homem. Então, veja só, o que isso serve para mim e para você? Nós já tivemos momentos de angústia, de dores, de choro, tá? De falta de prazer. E onde nós ganhamos auxílio? O socorro. E diz o Salmo 121, o meu socorro vem de Deus. Agora, nesses momentos de dores, de sofrimento, a pessoa busca a Deus. Mesmo aquele que não é muito com Deus, ele procura buscar Deus, tá? Ele procura pedir para pessoas orarem, seja católico, seja judeu, seja espírita, quem quer que seja, ele quer ajuda, ele quer sair daquele momento e não importa de onde vem a ajuda, ele quer, e ele olha e fala, Deus está em todo lugar, tá? Deus está em todo lugar. Porque a presença dele preenche tudo isso que existe e preenche tudo o que também não existe. Tudo é Deus. Quando ele traz um julgamento para você, como eu estava falando, você já teve julgamentos na tua vida. Eu já tive. As pessoas, nós já passamos por determinados problemas. E quando você sofre no primeiro, você aprende com aquele sofrimento. Aí você descobre que quando chegar um novo julgamento, uma nova fase de coisas ruins, você já vai agir de forma diferente da primeira, porque a gente aprende com os erros, tá? Lá o final do livro de Eclesiastes termina dizendo que o fim é que todo mundo deve buscar a Deus. A gente lê também num outro momento que é dito assim, Deus fez a ferida e ele a sarará, tá? Então nós temos que manter o coração em paz. Começou um decreto ruim para você, comece a se perguntar, de onde será que vem esse decreto? Você começa a analisar o teu eu, o que você tem pensado, o que você tem feito, o que você tem falado com a tua boca. Tem motivos? Você deu motivos para que algo ruim te visitasse? Se você não deu motivo, então você tem que entender que o motivo possa vir de outras pessoas e porque você está perto destas outras pessoas, você vai sofrer junto. Às vezes é sobre a cidade, o bairro que você está, ou a cidade, ou o estado, ou o país inteiro, ou o mundo inteiro, não sabemos. Mas como que vai ser feito? Você tem que buscar ajuda sempre em Deus. Unir-se com Deus. E Ele vai ajudar.
tá? Agora, o importante disso tudo é: Deus vai destruir você? Será que Deus vai destruir? Veja só, tem situações que é dito que para ter correção tem que passar por 4 estágios. O primeiro, arrependimento, techuvá. Quando aquilo que foi a causa principal não for suficiente techuvá, então vai precisar do dia do perdão. Se esse dia do perdão já ficou para trás e está longe para ter esse outro dia do perdão, e muitas pessoas que não pertencem ao povo judeu não têm a prática de enfatizar o dia do perdão. Então essa fase para elas é perdido. Qual é a próxima fase? Sofrimento. E se nem esse sofrimento conseguir espiar aquilo que é a falta daquela pessoa, tem que ser algo grande. Então o último estágio é o dia da morte. Mas o dia da morte, será que vai dizer que a pessoa precisa morrer? Não, não é a questão. É que no momento igual Israel está em guerra, é como se fosse o dia da morte. Por quê? Porque alguém sai de casa, veja só, mulheres e homens foram convocados para o exército de Israel, certo? Porque lá a mulher também serve. Se alguém dessa família, que já está na idade que não consegue mais lutar, mas o filho e a filha foram, então ele vai pensar assim: será que eles vão voltar? Mas a pessoa que foi também pensa: será que eu vou voltar? E nesses momentos, todo mundo é como se estivesse nesse dia da morte. Vai pensar: o que fizemos de errado? Por que esse mal veio sobre a nossa nação, sobre o nosso povo? E, individualmente falando, a gente pode pensar em determinadas épocas: por que isso aconteceu? O que é que eu tenho que fazer? Mas aí, o nosso coração, como é próximo da morte, você pensa que vai morrer, que está próximo disso, aí a pessoa ela abre o coração. Ela consegue enxergar coisas que antes ela não iria conseguir de jeito nenhum. Então o coração dela está aberto, ela vai poder orar a Deus, perdoar pessoas, receber perdão e fazer o conserto, e a vida dela volta a ficar perfeitamente diante de Deus. Entendeu? Mas tem uma outra questão que também é bastante interessante. Sabe qual é? Quando a gente fica preso num determinado problema e a gente não vê solução e não vê saída. Isso é muito comum. Por outro lado, se você parar e não olhar nem para a tua direita e nem para a tua esquerda, você vai descobrir que você não tem problema. Vai pensar: não, mas como? Porque quando duas coisas importantes: quando você tem problema e quando a pessoa está doente, tanto a doença quanto o problema alimenta a pessoa. Quando tem gente que está com problema, o que ela faz? Tem 2 tipos: uma passa a comer demais, ou ela não quer comer nada. Não sei como que você é, tá? Mas neste sentido, quando a pessoa está assim, ela só vê o problema, tudo ela só vê aquele problema. E ela não vê saída, ela fica alimentando daquele problema. E isso está errado, porque você tem que se voltar não é para o problema, mas é para a solução do problema que está em Deus. Se você conectar a tua alma com Deus, você vai olhar para frente, e você tem que enxergar somente esta comunhão entre você e Deus. Você vai descobrir que os problemas deixam de existir. Não é que ele sumiu, ele não sumiu, mas você passou a enxergar de forma diferente. Então aquilo deixa de consumir. Se deixa de consumir, você também deixa de sofrer. Você pensa que é fácil isso? Mas uma atitude consciente é de você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, nem para o problema X nem para o Y.
e aí você consegue sair fora. Então, tempos de guerras, Israel está passando hoje. E todos nós que amamos Israel, sofremos de uma certa maneira. E eu já disse o que você tem que fazer para ajudar. Por outro lado, o mundo, nessa paraxá, ele estava com problemas. E o roubo era o principal problema. As pessoas dizem, lá na frente, quando a gente chegar na paraxá, que vai tratar da destruição de Sodoma e Gomorra, as pessoas acham que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de homossexualismo. E não é verdade. O problema não é isso. Eles colocam o problema sexual como algo contra Deus. Em nenhum momento Deus toca nesses assuntos desse jeito. O que acontece é a deturpação do homem no relacionamento dele, que quebra com Deus, e ele começa a querer ele ter o poder, ele ter o domínio, ele ser o Senhor de toda situação. E tanto agora que as pessoas estão roubando, tá? Se corromperam a tal forma. E lá na época, nós vamos ver na época de Sodoma e Gomorra, que aquela cidade também fazia o mesmo. Ninguém podia receber outra pessoa em sua casa. Por isso que quando os anjos foram lá para a casa de Ló, a cidade inteira foi lá e pedindo para que aqueles homens fossem para fora. Tá? Nada de relação sexual. Não tem nada a ver com sexo, com homossexualismo. Tira isso da tua cabeça. Deus está olhando, não é uma coisa, Ele está olhando aquilo que de fato corrompe o ser humano. É a forma como Ele vai trazendo coisas para dentro dele, que vai corrompendo, e ele começa, ele é um destruidor de pessoas. E tem muitas formas de você destruir uma pessoa sem matar a pessoa. É a forma como você trata, como você pisa, como você explora, como você rouba. Tá? Agora tem uma outra questão interessante. Para esse tempo de Noé, muitas pessoas ficaram... Vocês assistiram um filme que passou no cinema alguns anos aí atrás? O Noé? Não é aquele Noé antigo, não. Isso não é do cinema que passou recente. Ali mostra muitas situações que o povo evangélico fala, mas isso não está na Bíblia. Esse período tinha muita ação de seres grandes como demônios. E uma das coisas que mostra é que Noé foi se refugiar na arca. E outra coisa interessante é que a palavra para arca, ela é a mesma para a natureza. Tevá. Para a gente refugiar em Deus. Então Noé não tinha outro caminho. Quando ele olha aquela situação toda, ele então vai para a arca, ele entra na arca, tá? E aqui está o sentido que a gente já vinha falando. O nosso refúgio está em Deus. Se não me engano, isso aí também é o Salmo 121, né? O nosso refúgio está em Deus, sempre. Ou então você tem outros textos do Salmo, 1000 cairão do teu lado, 10.000 do outro lado, você não será abalado. Entendeu? Portanto, aqui a gente percebe que tem também a presença de seres. Aí já não é somente a tua ação, mas aí já entra o quanto você vai se permitir ficar debaixo do jugo destes seres. Seres, entre aspas, poderosos. Tá? Dá para entender? Você não tem que ter medo. O medo sobre as coisas espirituais vem mais dos filmes que a gente assistiu no passado. Da forma popular que ganhou força, que mostra os mortos como zumbis, eles saem de lá daquele túmulo e eles vêm andando e eles pegam a pessoa, eles mordem, eles apertam, enforcam, matam, destrói,
porque tem uma força sobrenatural. Então tudo isso vai gerando um conhecimento dentro do ser humano que ele tem medo. Por isso que aquelas pegadinhas em programas de televisão, ela faz sucesso. Uma delas, por exemplo, é quando a pessoa está entrando num prédio, está lá o elevador, aí na hora que já está quase fechando a porta, chega alguém e fala, espera, e ele entra com um caixão, com um defunto lá dentro, mas é um ator, mas ali é um caixão, coloca ele e fala, espera um pouquinho, e no que ele sai, dizendo que ia buscar alguma coisa, a porta fecha, e a pessoa fica sozinho com o caixão do morto ali, a pessoa fica desesperada. Outros, e claro que o caixão vai abrir, né, porque é pegadinha, para ver o medo da pessoa em relação ao morto. Ou funcionários de funerária, né, quando a minha tia faleceu, nós fomos lá de noite para acertar os papéis, e o escritório é lá dentro do cemitério Flamboyant, né, ali, e aí... Aliás, Flamboyant não, o Saudade. Né? Aí eu perguntei para ele assim, o senhor não tem medo, não fica apreensivo de ficar aqui sozinho? Aí ele riu e falou assim, olha, quem tem medo e pensa nessas coisas, não pode prestar um concurso e trabalhar num lugar desse. Você veja, quando eu fui fazer reconhecimento do corpo dela na Unicamp, 10 e pouquinho da noite, é um lugar assim... você pegou um corredor no hospital, um corredor mais comprido, já é longe, parece que você está isolado, não é? Aí você fez a curva, aí entra numa porta lá, está lá aquelas geladeiras e o corpo do morto está ali. E a pessoa fica sozinha ali. Quem queria trabalhar num lugar desse? O teu irmão conta a história do hospital, que fulano já estava no horário da saída, do técnico de enfermagem. Aí alguém faleceu, e aí tem que colocar lá na maca e tem que levar para lá. Só que aconteceu, na hora que ele entrou, a porta fechou, e aquela porta ela só abre por fora, estava quebrado o dispositivo que você abre por dentro. E a pessoa ficou presa ali, naquela geladeira lá, e era sábado. Então, o negócio ia aparecer gente ali, se não acontecesse alguma coisa, só no outro dia, o cara ia ficar congelado ali dentro, né? E a mais aconteceu que houve um falecimento e uma pessoa foi, e quando ele entrou naquele lugar, abriu aquela porta, alguém saiu, o cara que estava lá, saiu voando lá de dentro para aproveitar a oportunidade. Ou seja, a pessoa empurra e sai correndo também. Você imagina a situação, e saíam correndo para um lado, correndo para o outro, até que descobriram que a porta que tinha ficado presa e o amigo deles que estava lá dentro. Então, isso mostra essa parte do medo, tá? Isso tá no nosso meio. Estes seres existem? Existe o espírito do morto entre nós? Existe. Mas ele pode matar alguém da forma que os filmes colocam? Não pode, porque há leis que Deus estabeleceu. Mas o cinema, ele brinca com essa magia. E ele serve para colocar um medo nas pessoas, um controle nas pessoas. Se aqueles gigantes daquela época agiam assim, se esses poderosos, entre aspas, desta época de Noé agiam assim, hoje você tem o cinema que age e vem agindo, e ele cria esse medo no mundo inteiro, nas pessoas todas. Aí você tem lá aquele que sai matando com a serra, motosserra, você tem outro que vem com a tesoura, e você tem outro que vem não sei com o que, com isso, aquilo, e causa um desespero nas pessoas. Os filmes de zumbis, jogos, tudo isso daí traz uma vida e coloca esse peso dentro das pessoas. E aí o que acontece? Essas forças do mal,
elas começam a ser atraídas e vão sendo fortalecidas no período de tempo. E aí acontece o quê? Todo mundo, de acordo com o medo que ele possui, de acordo com que tipo de coisa a alma dele se liga, ele vai ficando mais propenso a estes medos, então ele vai sofrer mais. O natural é que a grande maioria fique escravizada pelo medo. E aí precisa de uma libertação. Mesmo assim, dentro das igrejas, perguntaram esses dias para um rabino, semana passada, bom, eu vi um vídeo semana passada, mas eu não lembro de quanto tempo atrás, no máximo um ano esse programa, e aí perguntaram para ele sobre os demônios. Então, primeiro ele começa a falar do que acontece no meio religioso. Você acredita que todas aquelas pessoas que aparecem lá são pessoas endemoniadas de verdade? Você acha? Nós sabemos que tem... Sabe por que nós sabemos que tem muitas pessoas endemoniadas? Porque nós conhecemos, porque a gente tem a prática disso, a gente vê. Eu cuido dessas coisas, então eu vejo pessoas endemoniadas assim. Mas quando você vê numa igreja grande essas coisas todas, você não sabe, tá? Porque tudo isso também precisa ter um marketing de atração. Tem muitas pessoas que fizeram denúncias dizendo que tem muita fraude nesse meio, tá? Aí então esse rabino falou, tem sim, tem muita fraude nesse meio. Ah, mas e os rabinos? Aí ele explica que durante muito tempo, que houve muito isso no passado, mas que com o tempo, os rabinos, as pessoas começaram, não viam mais esse tipo de coisa. Por que uma pessoa não fica endemoniada? Você sabe pensar assim? Por que uma pessoa não fica endemoniada? Quanto mais você se liga a Deus, você não precisa se ligar a um Deus religioso. Você não precisa estar dentro de uma igreja, de uma sinagoga, para estar conectado com Deus, porque muitas pessoas que estão dentro de igrejas e na sinagoga estão separadas de Deus. O importante é a tua alma, é a tua atitude, a forma como você lida com o ser humano. Se você pratica a bondade de Deus com o ser humano, se você estende a sua mão, se você pratica o bem, se você faz isso, você cria uma conexão com Deus, e diante desta comunicação que a tua alma tem com Deus, um espírito maligno vai ter resistência em penetrar no corpo de uma pessoa. Lembrando que a alma do homem, ela foi feita para habitar o corpo humano. Os anjos foram feitos para não entrar no corpo humano. Mas tem uma classe chamada intermediária, que ela é meio espiritual e meio material, que são os Shindalet, conhecidos como demônios. Estes têm condições de entrar no corpo do homem. Tá? Então, tem os casos? Claro que tem os casos. Mas aí aquele rabino disse que conforme o povo não via mais essas coisas no meio deles, isso foi distanciando, então esse ensino acaba ficando lá parado. Tá? E agora, no nosso meio aí, a gente tem visto as coisas. Tá? Mas isso causa medo? Também causa medo. Tá? Mas será que eles podem matar a pessoa? Eu não disse que Deus está em todos os lugares? Deus está em todos os lugares. Deus está em todas essas religiões, observando as pessoas. Sim, por quê? Deus tem conexão de alma com todos que estão neste mundo. Cada um vai prestar conta. Mas onde quer que eles estejam, na hora que ele precisa de ajuda e busca a Deus, Deus está presente. Deus vai ajudando, vai encaminhando. Por isso que a pessoa, ela começa num lugar, ela passa para outro, que vai passando para outro, que chega num lugar, ela vai crescendo,
é o que aconteceu com a gente. Nós fomos crescendo, até que chegar num ponto que Deus pôde falar: agora vocês podem deixar esse segmento e conhecer a minha Torá do jeito que ela é. Então, se vocês estão aqui hoje, sintam-se abençoados por Deus. Porque você fala assim: eu sou um burro, sou uma burra, eu não consigo fazer nada. Mas se você se acha um burro, uma burra e não consegue fazer nada, você tem que se alegrar que você conseguiu receber um ensino de Torá, sendo que não é normal. A pessoa que nasce em outro país, uma outra cultura, outros ensinos de religiosidades diversas, e você conseguir entender o judaísmo diante que o mundo é antissemita, ou seja, é anti-Israel, e você consegue sair de diversas religiões e chegar à Torá, a verdadeira Torá do eterno Deus. Essa que quando o mundo não existia, estava dentro do pensamento dele. Você já parou para pensar isso? O sábio do judaísmo chamado Maimônides, ele fala que esse tipo de pessoa que eu estou relatando, que pode você se encaixar nisso, achando: eu sou um burro, sou uma burra, não consigo aprender nada. Então o Maimônides, ele diz assim, Maimônides nos textos é chamado de Ramban, terminando com M de Maimônides, porque tem o Ramban terminando com N de Narmânides. Então o Ramban, Maimônides, ele diz que se uma pessoa que inclusive não é do povo de Israel, se associar ao povo de Israel e começar a guardar os assuntos de Torá, se ele compreender o mandamento do Eterno e viver de acordo correto com aquele mandamento do Eterno, ele vai ser melhor do que aquele que tem direito a todos os demais ensinos, mas que não vive aqueles ensinos, tá? Então, guarde isso no coração, porque é importante você se sentir valorizado. Primeira valorização que você tem que ter: tudo que existe no mundo, como seres espirituais, seja fantasmas, encostos, demônios, espíritos diversos, aí vem variados nomes, não vai matar você. Por que não vai? Se você tiver uma vida que você não encheu a medida de Deus, se você não foi ruim a ponto que encheu, alcançou a medida de Deus, você não vai ser morto por eles. Mas fulano lá pagou lá para aquela entidade vir matar. Se não tiver enchido o tamanho que Deus estabeleceu, Deus não autoriza aquela entidade matar. Mas o morto vai reviver e vai matar, o fantasma vem e vai matar. Não vai matar, tira isso da sua cabeça. Mas isso não existe então? Não, existe. Eu estou dizendo que ele não vai te matar. Se você sabe que uma coisa não vai fazer mal para você, você não tem medo dela. Se você tem medo dela, ela passa a te controlar. Objeto de controle. Então, deixa a tua vida mais em paz. Esse período de Noé tinha a presença desses seres? Tinha a presença desses seres. Gigantes como personalidades grandes? Sim. Dominadores? Sim. Mas o que é que levou o povo a chegar nesse ponto e receber essa conversa de que vai acabar tudo? Pela corrupção que toda aquela terra que o homem alcançou para aquela época. Não foi pela presença dos gigantes, porque inclusive tem gigante que se salvou, tá? Aí quando fala assim, olha, ninguém além das pessoas que foram 8 se salvaram. É verdade? Não teve uma pessoa que é conhecida pela Torá que se salvou também, que foi um gigante? Ele se salvou. Então não é só aqueles 8. Tá? Teve outros também, e tem um exemplo desse, que ele ficou pendurado lá e Noé dava comida pela janela para ele poder sobreviver. E sobreviveu. Agora, tem lá um homem
qual é o homem que mais viveu na Terra? Vocês sabem? E quantos anos? É o Matusalém, sim. 969 anos. Então você fala, esse aqui é o que mais viveu. É o que está registrado ali no papel de que mais viveu. Mas não significa que ninguém mais viveu mais que isso. Porque tem um histórico de que pessoas que Deus fez um pacto com elas, tal, elas atravessaram gerações. Então, nesse sentido, viveu mais do que Matusalém, tá? Então, é assim para você compreender. O que vai ser bom isso para a nossa vida? Para você perder o medo. Perder o medo dos espíritos, perder o medo dos fantasmas, perder o medo das entidades, perder o medo de você e perder o medo das coisas. Perder o medo de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter temor a Deus, um temor que está ligado com o amor, e não aquele outro temor que está relacionado com a coisa errada. O amor que tem o temor, você passa a servir a Deus não por causa do medo do inferno. Você passa a temer a Deus por causa do amor. Porque você entendeu que fazendo aquilo você está desagradando a Deus. É um outro tipo, é um temor nesse sentido, relacionado com o amor. Esse nós precisamos aprender a desenvolver em nossas vidas. Então, se assim somos, você vai passar a ter atitudes em que a tua alma começa a estar conectada com Deus e você passa a viver o prazer com Deus. Entendeu? Quer fazer alguma pergunta? Aproveite o momento. Se não, podemos encerrar aqui.